Sejam bem-vindos ao programa Vida Nova com Jesus, que está começando agora. Estamos aqui na Vida Nova em Santos. Daqui a pouquinho o culto vai começar e olha, eu tenho certeza que você já vai deixar Deus trabalhar no seu interior. É momento de você permitir o Senhor trabalhar na sua mente, no seu coração, para que haja transformação. Entramos no mês da perseverança. É isso mesmo, é importante você ser perseverante, ser paciente, aguardar as promessas de Deus para a sua vida. Vamos louvar ao Senhor, ouvir a palavra de Deus. Fique atento às agendas de programação no final. Temos os endereços das igrejas passando durante a programação. No final, dentro de 1 hora, a gente está de volta. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias, destrói muralhas e derruba fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças, que justifica, purifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de águas vivas, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Vamos lá, querida, assim, ó. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias, destrói muralhas e derruba fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças, que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de águas vivas, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Prepara, querido, assim, ó. Videira, 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 vida. Assim, ó. Videira, 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 vida. Videira. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de águas vivas, bem cristalina, que nos sacia e nos faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria,
4, a partir do versículo 1, fala assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firme no Senhor, amados. Rogo Evódia e rogo Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudem, essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória de todos os homens. Perto está o Senhor. Não estais inquieto por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça e paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Amém. Aqui nós vemos Paulo, na carta que ele manda para a igreja de Filipe, aos filipenses, ele dá uma instrução e ele demonstra uma certa preocupação. Ele escreve e fala assim no versículo 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. E o versículo de número 6, algumas Bíblias vai estar escrito assim: não estejais inquietos, e outras vão estar assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E aí, eu olhando para esse texto, eu aprendo uma coisa, que a ansiedade, ela ocupa no nosso coração o lugar que é de Deus. E aí eu me lembro que uma certa vez o Senhor ministrando, ele fala que nós não podemos servir a dois deuses, ou alegra um e aborrece o outro, ou vice-versa. E eu percebo que a ansiedade é um mal que tem, de uma certa maneira, ocupado o coração de muitas pessoas. E lendo um pouco, olhando um pouco, eu vejo também que a ansiedade, ela acaba, dela vem outros problemas, outros transtornos, dela vem aflições. Então a ansiedade, ela acaba ocupando o lugar no coração das pessoas, no qual ela não deveria estar ali. E o que é mais interessante, ela vem como o diabo. O diabo, o papel dele é arrombar, é tentar entrar, ele busca uma brecha. E a ansiedade é muito parecido com ele. E aí, lendo o que as pessoas escrevem, o que as pessoas falam, né, sobre ansiedade, eu descobri o seguinte: que a ansiedade é distimia penosa, em que se associa o transtorno afetivo, intelectuais e dinâmicos. E aí eu fui buscar entender o que é distimia. E aí fala assim, que a distimia é um estado depressivo crônico que costuma aparecer na adolescência ou na infância. E aí a gente fica preocupado. Talvez você possa estar aí, mas pastor, vai falar de ansiedade, é importante, porque a ansiedade, ela rouba de nós o nosso equilíbrio. A ansiedade, ela te deixa você preocupado. Um exemplo: você tem, hoje é dia 9, tem uma conta para pagar dia 15.
Mas se você for tomado pela ansiedade, você está aqui hoje, dia 9, domingo, mas está pensando na conta que você tem que pagar no dia 15. E aí Deus já falou nos louvores, Deus está ministrando na palavra, mas a ansiedade está no teu coração assim: dia 15, vence prestação X. E se por um acaso a sua condição financeira não for as das melhores, você já está também ansioso por conseguir a verba para que possa quitar essa dívida. Ou seja, se de repente você está desempregado, amanhã é segunda-feira, é o dia de sair, de ir buscar emprego, e você está aqui, mas pensando na manhã. E você vê que o teu culto, aquilo que você veio fazer aqui, aquilo que você veio oferecer a Deus, é só mais um rito, é só um ritual. E você percebe que a ansiedade, ela acaba ocupando um lugar que não é dela. O nosso coração, ele tem que ser 100% de Deus. Não é 99,9%, 100% de Deus. Nós temos que ter essa entrega. Nós precisamos entender isso. Eu preciso viver Cristo. Cristo precisa estar em mim. Eu não posso ter essa dúvida. Eu tenho que ter essa certeza. Só que a ansiedade, ela vem de uma maneira que nós não percebemos. Mas quando damos conta, ela está ali. E quando ela entra, muitas das vezes, ela impede que a palavra de Deus entre. Muitas das vezes, ela impede que aquilo que, a porção que Deus tem para ti, você alcance. E nós precisamos entender isso. E aí, eu lendo isso, me chama a atenção que uma distonia, um estado depressivo crônico que costuma aparecer na adolescência ou na infância. Daí, enquanto eu estava fazendo esse estudo, eu achei um papel lá de uma pesquisa que eu fiz de uma outra pregação, e falava sobre o censo de 2012. E uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, que no censo de 2012, aproximadamente 7 crianças ou adolescentes sofrem abuso sexual por hora. Daí, se a gente colocar vezes 24, dá 168 por dia. Se somar vezes 30, dá 5.040 por mês. E se somar vezes 12, dá 60.480 por ano. Isso é o que está registrado no censo. Agora, vamos ser honestos. Nem todo mundo que é abusado consegue ter força para denunciar. Então, esse número eu acredito que é muito mais elevado. Esse é um problema. Essa é a realidade do nosso país. Não adianta. Essa, infelizmente, é a realidade. Ontem a pastora, a missionária estava falando da Bahia, que lá as criancinhas, os pais entregam as crianças para serem abusadas sexual em troca de dinheiro. E quando a gente vê isso, a gente fala assim: mas isso aí é... As coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. As coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. E muitas das vezes a gente não enxerga, ou não queremos ver. E aí, eu fico pensando, uma pessoa dessa, ela aceita Jesus, ela vem para a igreja, ela aceita Jesus, mas como que a pessoa consegue lidar com isso? Como que a pessoa permite Deus entrar? Eu não tenho dúvida que onde entrar a palavra, Jesus falou assim: olha, vós sois limpos pela palavra. Onde a palavra de Deus ela entrar, ela limpa, ela purifica, ela lava. Mas o problema é que muitas das vezes essa palavra ela não consegue penetrar.
E eu estava ali sentado, e enquanto o louvor era ministrado, Deus ele falou uma coisa muito clara comigo. E eu não tenho dúvida disso. Que hoje Deus marcou essa noite para esvaziar coração e tornar a encher. Deus vai esvaziar, Deus vai arrancar toda a imundície, toda a sujeira, toda a tranqueira, e vai derramar vida, e vai derramar vida. Aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor. E aí, fora os abusos, tem mais coisas ainda que acontecem. Sem contar abandono de menor, negligência, gravidez não programada que acaba virando uma gravidez indesejada. E crianças estão sendo geradas. E aí? Daí a gente fala assim, pô, o menino de 12 anos ali já está assaltando, já está dando tiro, já está... Olha só, somos nós que geramos isso. Você está entendendo? E muitas das vezes a gente não se percebe. O pastor estava falando, e é uma realidade. Quantos filhos de crentes estão aí traficando, estão aí presos? É uma realidade. A realidade, ela está aí, está exposta para todo mundo ver. Mas sabe qual é uma outra e grande realidade? Que Deus nos chamou. Deus, Ele nos chamou para que nós façamos a diferença, para que através das nossas vidas, entenda isso. É por isso que não dá para a gente ser crente meia boca. É por isso que não dá para a gente ficar brincando de crente, como se brincava quando era criancinha de casinha. Não dá. Nós precisamos ser crente aqui e lá fora, porque é isso que vai fazer a diferença. Enquanto eu meditava, eu lembrei, quando o pastor Felipe estava pregando, ele falou assim, o pastor Marcos, né, quando abençoou o Marquinho, e eu não tinha nada, de fato. Daí eu fiquei meditando, eu sou muito sonhador, irmãos. Sabe, esse é o meu jeito. E eu fiquei ali, Deus falando comigo, e eu fiquei lembrando assim. Eu cheguei na igreja, sabe quando você está com saldo negativo, devendo para o banco, como se Deus chegasse e falasse assim, ó, Marcos, estou pagando 0-0, paguei seu saldo. Agora, eu estou te dando um Y para você abençoar a sua família. Te dei. Y ainda é pouco. Agora eu estou colocando sobre esse Y um X para você transbordar e alcançar vidas. Você está entendendo? E às vezes a gente chega na igreja, a gente se acomoda, aceitei Jesus, está bom, então eu sento aqui. E Deus quer te levar a mais. Deus quer fazer você transbordar. Deus quer fazer com que através das tuas vidas, essas vidas perdidas, essas vidas que estão largadas aí no mundo, sejam alcançadas. Mas, isso está no teu coração? Ah, pastor, não está. O que está no teu coração? Qual é o anseio do teu coração? Será que a ansiedade está morando aí dentro? Ah, pastor, eu estou ansioso porque eu preciso casar. Ah, pastor, eu estou ansioso porque... Sabe, a gente quer tantas coisas. Não é pecado. Mas você já viu que quando os projetos de Deus não estão no nosso coração, para que eu vim nesse mundo? Eu vim só para satisfazer os meus desejos, os meus egos? Só para isso? Você está entendendo? E a gente não consegue nada, a gente não consegue servir a Cristo se não for para o sacrifício, se não for para dar um pouquinho mais de nós. E muitas das vezes nós nos limitamos. Muitas das vezes nós temos as nossas dificuldades, os nossos afazeres, e nós temos isso e temos aquilo, e nós esquecemos que um dia Jesus nos chamou, Jesus nos resgatou, Jesus nos lavou, Jesus nos transformou e falou assim: agora vai e dê fruto, e o vosso fruto permaneça.
Você está entendendo? E nós esquecemos disso. Porque quando nós começamos na nossa caminhada, a ansiedade vai nos tirando do foco. É por isso que Paulo, ele escreveu para aquela igreja. Ele escreveu para aqueles cooperadores. Ele falou assim: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo olhou lá para Mateus, viu a instrução de Cristo. Jesus falou para os discípulos: olha, vocês estão vendo aqui os pássaros? Estão vendo? Eles não trabalham, mas todo dia a porção deles tem. Estão vendo os lírios? Nem Salomão, em toda a tua glória, se vestiu igual a um deles. E aí nós pregamos e cantamos que somos a geração. E que geração que nós somos? Uma geração de ansiosos, uma geração que, se Deus não fizer aquilo que eu anseio, eu não vou mais para a igreja. Se Deus não fizer, eu fico bicudo, fico tristinho. Que geração que nós somos? Hein? Não te deu um pouquinho de vergonha quando o pastor estava falando dos crentes de Cuba? Que lá é crente, crente, crente? Não deu, não. Eu quase escorreguei por baixo do banco. Porque, irmãos, eles não têm a liberdade que nós temos. É por isso que quando Jesus aperta e aperta para ver que nós despertamos. Então, primeira coisa, a ansiedade é pecado, porque ela ocupa um lugar no teu coração que é o lugar de Deus. Entenda isso. Não andeis ansioso. E aí nós vemos que debaixo de tanta tragédia, de tanta coisa ruim, além disso ainda gera outros transtornos, né? Acho que a gente nunca se viveu. O Brasil é o país que mais consome remédios para que as pessoas durmam, para que as pessoas tenham noite tranquila, que acaba não tendo. Esse é o país que nós vivemos. E aí, transtorno que afeta a capacidade de se relacionar, transtorno que afeta a capacidade de raciocinar, transtorno que afeta a capacidade de agir. E Deus, Ele criou o homem para ter relacionamento, para se relacionar. Eu fico olhando que quando Deus, Ele cria Adão, Ele pôs lá Adão para tomar conta dos animais. E Adão está ali. E Deus começa a olhar para Adão e vê que Adão tinha uma falta. É que a gente pega esse texto e pensa assim: ah, Deus criou a Eva só para ser mulher, só para ir para a cama, só para sexo. Só... Não é. É companheira, aquela que esteja diante dele. Eu costumo falar isso, e a Rosana ela sabe muito bem, que eu posso falar assim, Marcos antes de Cristo e Marcos depois de Cristo, e Marcos antes de Rosana e Marcos depois de Rosana. Porque a Rosana é aquela pessoa que verdadeiramente ela me completa, né? Ela é aquela pessoa que, assim, como se tivesse me direciona, me põe na linha. Ela tem um jeito dela. E eu aprendo muito com a Rosana. Eu aprendo muito, mas muito. E ultimamente eu tenho aprendido a ouvir ela mais, porque eu já dei algumas cabeçadas por não ouvi-la. Então eu quero te falar que o relacionamento, ele tem que ser baseado nisso. Ainda que não seja um relacionamento de marido e mulher, mas amizade. Eu vejo as pessoas se relacionando com pessoas que é pior que você. E quando eu falo ser pior que você, eu não estou falando assim de financeiro. Não, eu estou falando assim de pessoas que não é temente a Deus, pessoas que têm uma vida
descompromissada com Deus. E daí todo dia você ouve: vai para a escola dominical, hoje é domingo, vamos fazer isso, vai para a igreja. Está entendendo? E você não percebe que isso vai minando a tua fé. E é aquela pessoa que você escolheu, é o teu amigo, é aquela pessoa que você está ali, ó, né, tecendo com ele na internet e por aí afora. Você está entendendo o tipo de amizade que muitas das vezes você, cristão, escolhe? E nós temos um outro problema, que às vezes a gente anda com pessoas assim, porque daí parece que a gente se sente melhor, né? É igual aquele aluno que ele tira 2, tá ruim, tá péssimo. Daí ele vê o colega dele tirou 1, ele, pelo menos, não, e se contenta com isso. De vez de ele olhar para frente e falar assim: eu fui mal, eu vou estudar mais, eu vou correr atrás. Não, ele está olhando para trás. Ele está olhando para trás e está sossegado. E muitas das vezes nós levamos uma vida assim. O casamento não está bom, mas você está olhando para o vizinho. E o vizinho que briga todo dia? Eu pelo menos brigo um dia sim, um dia não. O Zezinho vai na igreja só domingo, eu pelo menos vou domingo e vou na terça. Está entendendo? Então a gente começa a se equiparar por baixo. Estava fazendo serviço lá em casa e precisou usar o nível. E o nível, não sei se o nível está ruim, que de um lado ele dava uma medição. Quando você virava ele ao contrário, ele apresentava outra. Nós começamos a fazer o serviço, tal. E de repente fui passar o nível e começou a apontar errado. Falei: meu Deus do céu, vai ter que desparafusar tudo, vai ter que mexer tudo. Daí eu descobri que eu comecei a fazer o nível de um jeito, depois fui virar ele de outro jeito, e ele estava dando uma certa diferença. E às vezes a gente vai assim, a gente vai nivelando a nossa vida de maneira equivocada. A gente está achando que estamos no caminho certo, nós estamos achando que para Jesus está bom. É para Jesus mesmo, né? Então tá bom. É para Jesus. Você já viu que quando o teu chefe te pede uma coisa no serviço, você fica agoniado que você tem que entregar, você tem que fazer, você tem que apresentar. Na escola é a mesma coisa. Senão você toma nota ruim, senão você perde ponto. Daí dorme até mais tarde, fica lá. E quando é para Deus? E quando é para Jesus? Estava conversando com uma pessoa, e ela falou assim: pastor, estava separou, voltou, daí começou a vir para a igreja. Olha só a situação. Jesus, ele abençoou, daí voltou, relacionamento, tudo certinho. E aí, está indo para a igreja? Não, eu não estou, mas eu vou voltar. Não devia nem ter parado. Estava desviada, separou. Voltou para Jesus, Jesus abençoou. Agora parou de vir de novo. Você está entendendo como que nós somos? Aquilo que está dentro do nosso coração, como é enganoso. O sábio, ele fala que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. E muitas das vezes a gente não guarda o nosso coração. A ansiedade mora lá dentro. A ansiedade acaba se tornando íntima de nós. E uma coisa é certa: tudo aquilo que se faz guiado pela ansiedade, você quebra a cara. Você dá cabeçada. E depois quer levar a culpa para Cristo. Fala: mas Deus, por que o Senhor permitiu? Mas você não viu que você avançou um sinal que você não deveria avançá-lo. Isto gera um sentimento de complexo de vítima eterna. Daí você veio para a igreja, você aceitou a Jesus, mas lá onde mora a ansiedade, mora um complexo chamado de vítima eterna. E aí, isso impede de você ter um relacionamento com Deus. Você vem para a igreja,
Você é dizimista. Você é cooperador, você é cantor, você é pastor, mas o teu relacionamento com Deus, você tem rituais. O que você faz é ritual, porque você não consegue se relacionar com Deus. Paulo, ele ensinando aos crentes, ele fala assim: olha, não andeis ansioso por coisa alguma, que as vossas petições sejam conhecidas de Deus. Agora, entenda o seguinte: esse complexo, que você é vítima, que o teu pai te abandonou, a tua mãe não foi a mãe que você sonhava que ela fosse, que você foi espancado na tua infância, foi abusado, que você foi isso, foi aquilo. Infelizmente aconteceu. Mas você não pode carregar isso. Você tem que entender que quando Cristo ali na cruz do Calvário falou: Pai, está consumado, Ele estava tirando isso de ti. Isaías fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. E aí você entra culto, sai culto da mesma maneira, impedindo Deus de trabalhar na tua vida. E aí, quem é o culpado? O culpado foi o meu pai, que abandonou a minha mãe. E aí eu não pude ter os estudos que eu precisava ter, eu não consegui me informar, hoje eu não tenho um emprego, hoje eu não tenho isso. Já viu? Quem tem esse complexo, ele sempre tem alguém para colocar para o culpado. Não, o culpado foi o meu marido. O meu marido é o culpado porque ele fez isso, ele fez aquilo e fez aquilo outro. Não, o culpado foi o meu líder. O meu líder, ele é o culpado. Não, o culpado foi o pastor, que o pastor pregou uma palavra que me ofendeu. E a gente começa a achar um monte de culpado. E a gente nunca olha para a gente. A gente nunca olha para Cristo. A gente nunca percebe que Jesus está falando assim: meu filho, doeu, eu vi, mas eu não deixei o pior acontecer. Vem viver a tua vida que eu tenho para ti. Mas não, você dá 1, 2, 3 passos e volta para o teu casulo. Ai, alguém foi culpado. Ai, pobre de mim. E é com essas lástimas que você se dirige, ou pensa estar se dirigindo a Deus. Eu vou te falar uma coisa: Deus não vai ouvir a tua oração. Não adianta. É com oração, é com súplica, mas é com ação de graça, não é com choramingo. Não se faça de vítima. Ele tomou sobre si as nossas dores. E não tem como eu ficar me vitimando. Jesus já tomou as minhas dores. Jesus já tomou as tuas dores. Então não dá para você ficar colocando a culpa em A e colocando a culpa em B. Se as coisas não estão dando certo, parei. Deus, o que está acontecendo? Qual a atitude que eu tenho que tomar? Mas não, a ansiedade, ela acaba falando mais alto no teu coração. Não faz isso, não faz aquilo. E aí, você até faz campanha, você ora, jejua, mas o coração já está tomado pela ansiedade. Olha que Paulo está falando aqui, ó: não estejais ansioso por coisa alguma, antes. Pronto, essa palavra antes está falando tudo. Antes da ansiedade tomar o teu coração, antes da ansiedade levar você a ficar se queixando, a murmurando, a reclamando, antes, faça as tuas petições conhecidas de Deus. Daniel, ele era escravo, gente. Ele era escravo. Ele poderia sentar e falar assim: Deus, oh Deus, o que eu fiz? Eu sou jovem, foi os meus pais, foi a geração do meu avô, vai cobrar deles. Mas no capítulo 10, versículo 12, a Bíblia fala que o anjo do Senhor vem até ele e fala assim: Daniel, desde do primeiro dia em que tu aplicaste no teu coração a compreender
as palavras de Deus, a tua oração ela é ouvida. Olha a diferença, irmão. Se Daniel fica se lamuriando, fica se queixando, ai, pobre de mim, ai. Está entendendo a diferença? Você está entendendo? E Daniel foi buscar a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei fala assim, olha, ou vocês se curvam, ou vou lançar vocês na fornalha. E o rei ainda pergunta, quem vos poderá salvar? Vai poder te livrar? O teu Deus? Daí Sadraque, Mesaque e Abednego, eles respondem, olha, esse negócio, nós não precisamos responder ao rei. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E pronto, acabou. O rei Dário, a Bíblia fala que ele ficou sem dormir porque Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas Daniel tinha paz. Daniel tinha comunhão com Deus. Essa é a diferença. Você está entendendo? Essa é a diferença. E aí, nós continuamos e vemos o versículo de número 7. Fala assim: é a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso e os vossos. Ninguém está com a Bíblia aberta? Versículo 7. E a paz de Deus, que faz o quê? Guardará. Perguntinha: como está o teu coração? Está tomado pela ansiedade? Pela insegurança? Como está o teu coração? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. Essa palavra guardará, hoje eu comecei a entender e a gente fica bobo. Essa igreja, Filipos, era uma província, era um lugar que estrategicamente era muito bem guardado, tinha um exército, lá tinha soldados. E Paulo escreve essa carta, ele estava preso. Agora, a visão de Paulo de guardará é ter um soldado ali, ó, sentinela, ninguém entra e ninguém sai. Daí Paulo fala assim: olha, se vocês fizerem o que está escrito atrás, se vocês não deixarem a ansiedade tomar os vossos corações, se vocês fizerem com que as vossas necessidades, as vossas petições cheguem a Deus através de oração e súplica e com ação de graça. Daí ele fala no versículo 7, está falando assim: aí então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. Deus vai colocar um guarda assim na entrada do teu coração, vai estar lá o guarda. O diabo não vai entrar com a mentira, o diabo não vai te colocar mais medo, vai estar guardado no teu coração. Você está entendendo? Porque é do teu coração que procede a saída da vida, e Deus quer guardar o teu coração. Mas o primeiro passo é você que tem que dar, é você que tem que fazer, é você que tem que expulsar essa ansiedade, é você que tem que colocar essa ansiedade para fora, confiando em Deus. Entenda isso, você precisa confiar em Deus. E é loucura mesmo, é fazer coisa que você não está acostumado a fazer, é ouvir a voz de Deus e não ouvir a voz da tua ansiedade. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Você já viu? Eu vou fazer assim, vou fazer daquele jeito. E parece que eu estou olhando assim, e Deus olhando e falou assim: não é isso que eu tenho para a tua vida. Não, Deus, sabe? E o ansioso, você pode ver que ele é inquieto. Parece que tem, o pessoal mais antigo fala bicho carpinteiro. Não para. E tudo que começa não termina. É assim ou não é? Tudo que começa não termina. Começa uma coisa aqui, daí está fazendo, tal. Daí bate a ansiedade, vai para o outro lado e
está fazendo aqui, daqui a pouco vai para o outro. Não tem obra concluída na vida. É ansiedade isso. Quer fazer tudo. Quer estar em destaque. Ele precisa que alguém passe e fale assim: olha, foi tu que fez. Ele precisa disso. Ele precisa se sentir que alguém está vendo ele. Que alguém... Não andeis ansiosos. Davi, a Bíblia fala que Davi estava lá. Quando o pai queria falar com ele, mandava buscá-lo, que nem sabia onde ele estava. Estava apacentando ovelha. E Deus fala para o profeta Samuel, fala assim: achei um segundo o meu coração. Deus achou. Você está entendendo? Deus, ele vai à tua procura. Deus, ele te acha. Tu não precisa colocar uma melancia na cabeça e falar: Deus, eu estou aqui. Não. Fique no teu lugar, na tua posição. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim, não é mesmo? Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, eu vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim. E o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. E olha, agora vamos conversar com o irmão Romário, que também com certeza tem algo de Deus aí para falar pra gente, né? Como é que foi o culto dessa noite para você, irmão? Olha, o culto para mim hoje foi uma bênção, né? Acho que não só para mim, como para toda a igreja. E acredito que foi o dia que eu tenho frequentado a igreja, que são pouco tempo que eu tenho frequentado a igreja. O número de pessoas até que se converteu hoje foi bem maior do que os outros dias. Então foi um culto bem abençoado. O que você tem para falar para quem está lá te assistindo? Olha, o que eu tenho para dizer é que é aquilo que eu desejo para mim também. Entrega a tua vida, os teus caminhos, a tua vontade na mão de Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai conduzir a sua vida de uma maneira mais correta possível. É isso aí, olha, isso também é para você. Esse Deus que endireita os nossos caminhos, Ele com certeza quer endireitar também os teus caminhos e mudar totalmente a tua vida e da tua família. Então vem aqui com a gente no Centro Familiar Vida Nova de Cubatão, que Deus tem uma nova história para você. Pushed you aside, and still you got my back. This is the part where I got weak, fell in too deep. Every day and night got caught up in the hype, started getting rougher. Cause you show me love, I'm gonna bounce back, shake it off, get right on track. I'm moving on, gotta put it in the past, bounce back.
like that. I let it go. Gotta let it fade to black like a river. Cry all my tears. I have to swim through it. Dry it off, I'm out of here. Bounce, bounce back. Shake it off, I'm not on track. I'll be moving now. Bounce, bounce back. Another day still, I play as I'm wrong game, trying to make me flow to places I don't roll. Happening again, like deja vu, but it's brand new. Testing my faith, I won't make the same mistake. I'll play a drop this rhyme, I flip the script now. Shake it off, get right on track. I'm moving on, gotta put it in the past. Bounce, bounce back, snap my fingers and just like that, I let it go. Gotta let it fade to black like a river. Cry on my sheet, I have to swim through it. Dry it off, I'm out of here. Bounce, bounce back, shake it off, I'm right on track. I'll be moving now. You've been down since the day I found you. There ain't no way that I can do without you. It's off the chain the way I feel about you. I know I feel it straight, believe in me. Oh, when I say Lord, this time I'm gonna be strong. Lord, you know I'm gonna hold on. Lord, this time when you forgive me wrong, I'm leaving it alone. Gonna be bounce, 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 bouncing on. Bounce, 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 bounce back. Bounce, 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 bounce back. Bounce, 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 bounce back. Bounce, bounce, bounce back. Oh, yeah. Bounce, bounce back. Shake it off, get right on track. I'm moving on, gotta put it in the past. Yeah, yeah, yeah. Snap my fingers and just like that. Gotta let it fade to black like a river. Cry on my cheek, I have to swim through it. Dry it off, I'm out of here. O nosso culto acabou e eu quero muito que você venha conhecer o Ministério Vida Nova. É importante frequentar uma igreja, é importante estar em comunhão com os irmãos e eu tenho certeza que você será muito bem recebido aqui nesse lugar. Temos igreja em Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe.
e também em Águas de Lindóia. Os endereços tem no nosso site, portaligrejavida9.com.br, tem os endereços, tem ali os horários das programações, porque nós estamos todos os dias aqui na TV para abençoar você com vários programas. Vida Nova com Jesus, Gospel Mix, Edificando Vidas, e a gente se encontra por aí, hein? Fique ligado porque nessa semana tem a Santa Ceia do Senhor e aguardem, porque em maio teremos a Conferência Escatológica aqui na nossa igreja em Santos, toda sexta-feira. Então, ó, gratuito, aproveita você que tem curiosidades aí acerca de escatologia, do final dos tempos, se programe. Maio, de graça, você não vai pagar nada, toda sexta-feira do mês de maio. Nós vamos ficando por aqui, desejamos a você uma semana de bênção e a gente volta no próximo programa. Tchau. Meu Deus, que culto maravilhoso. Tivemos momentos aqui que os céus desceram sobre nós. Pena que você não estava aqui com a sua família. Você perdeu. Mas esteja conosco. Estamos aqui aguardando você todos os domingos, fora os dias de semana que estamos aqui também. Mas domingo é um culto todo especial. Venha aqui com a sua família, participe conosco e você vai ver. Deus vai fazer coisas grandes, milagres vão acontecer na sua vida. Aguardamos você. Também eu quero convidar você e sua família para estar conosco aqui em maio. Maio nós vamos ter aqui uma conferência escatológica, onde vai ser falado sobre arrebatamento, sobre as bodas do Cordeiro, sobre o tribunal de Cristo, sobre a grande tribulação, a vinda de Jesus em glória, o milênio. E você precisa aprender, você precisa crescer, não é somente na graça, mas também no conhecimento. Então venha estar conosco, aguardamos você aqui na rua Dr. Manuel Torinho, 171, Macuco, Santos. Venha, esperamos você. Senhor, nós, neste momento, nós queremos pedir a Tua graça, a Tua bênção sobre todas essas pessoas que têm nos assistido. Eu sei, Senhor, que essas pessoas são pessoas que muitas delas estão passando por dificuldade, por problema. São tantas coisas que aflige, que abate, mas uma determinação do Senhor pode mudar a história desta vida. Então nós clamamos a Ti, pedimos a Ti, Senhor, faça algo miraculoso, uma obra fantástica nesta família, nesse casamento, nesta vida. Por favor, Pai, oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.
As promessas não são só pra mim. Tens um plano em minha casa. Eu quero fazer um convite todo especial para você que está me assistindo. Tem um versículo na Bíblia que diz: clama a mim e responder-te-ei. Então você está angustiado? Você está aflito? Lança para Jesus. A Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então vem estar conosco aqui toda segunda-feira no culto Clamor pela Família. Nós estamos a partir das 13 horas em jejum, uma equipe jejuando, orando, para interceder para você. Sabe por quê? Porque a nossa família não pode fracassar. Então levanta e vem estar conosco, clamando ao nosso Deus, porque eu tenho certeza que os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão atentos ao teu clamor. Então vem estar conosco aqui no culto da família. Não deixa a tua família fracassar. Deus te abençoe. Eu abro a porta da minha casa e te convido pra entrar. Eu te recebo, fique à vontade. Jesus, o meu lar é... Se você tem um chamado de Deus e quer se aperfeiçoar em conhecimento da palavra, conheça a FATA, uma escola interdenominacional, ampla e moderna e de cara nova. Bacharel e básico em teologia e curso por correspondência. Qual deles você quer? Informações no site ou pelo 3227-8970. Unidades em toda a Baixada Santista. FATA, Faculdade Teológica Alfa, formando obreiros em todo o Brasil. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no Ministério Vida Nova, acesse www.portaligrejavidanova.com.br e saiba dos dias de cultos, endereços de igrejas, notícias do mundo cristão, devocional, visão da igreja, agenda de programação e muito mais. www.portaligrejavidanova.com.br